Banca Sesgran Rio, como é de costume, que vai fazer o concurso da Caixa, que vai fazer o concurso do CNU. A matéria de hoje, especificamente, despenca na Sesgran Rio, e não só na Sesgran Rio, mas também no Sebrasp e na FGV, que são bancas que nós trabalharemos hoje também, né? Com que nós trabalharemos hoje. Então, são 30 questões de concordância aí, sejam muito bem-vindos à nossa aulinha. Ou melhor, o nosso aulão, porque a aula de hoje é muito importante. Isso aqui deve ser obra do inimigo, querendo que vocês não aprendam a concordância verbal, tá? Bora brincar? E outra coisa, importante não só para a prova objetiva, né? Como também e principalmente para a redação, tá bom? Tá tudo certo aí? Na paz do Senhor, podemos começar? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Tudo certo? Podemos começar? Beleza, 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 beleza. Pessoal, vou começar então a resolução dos exercícios com vocês. E a gente começa pela primeira banca, tá? Que é a banca Sesgran Rio, a banca Sesgran Rio. Bora lá. Vou abrir aqui e a gente começa a nossa resolução. Vamos lá. Sesgran Rio. Gente, não vai dar tempo de eu fazer hoje uma revisão dos casos de concordância, porque são muitos, né? Na aula passada nós estudamos 8 casos de concordância, 7 a 8 casos de concordância, que são os principais. Eles correspondem assim a basicamente 90% aí de todo o conteúdo de concordância verbal. É claro que há alguns detalhezinhos de concordância, mas isso vocês vão ver no material, tá? Porque é menos importante. Se tiver dúvida em uma concordância específica, é só olhar no material. A nossa apostila está completíssima, completíssima. Eu escrevi o material, está disponível para vocês lá dentro do curso, tá? Então, vamos agora à resolução das questões. Bom, a primeira banca que nós vamos trabalhar, como eu falei, é a Sesgran Rio. Então, concordância verbal. Bem-vindos. A destruição de casas e lojas comerciais. Ah, perdão, né? Vamos ver o que ele pergunta. A concordância do verbo destacado atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Vamos lá. A destruição de casas e lojas comerciais. Olha só, quem é o núcleo? Destruição. O verbo concorda com quem? Com o núcleo do sujeito. Nas cidades atingidas por alagamentos são causadas. Tá errado isso aqui. Isso aqui tem que concordar com quem? Com destruição. Então, é causada. Tá errado. A ocorrência, ó, mais uma vez, a ocorrência de chuvas, tufões e tempestades tem provocado. Quem é o núcleo dessa história? Ocorrência. Então, esse acento circunflexo no tem, ele só recebe quando é plural. Nesse caso, não é plural, porque o verbo concorda com quem? Com o núcleo do sujeito. Os estudiosos indicam que fazem muitas décadas. Nossa Senhora, fazem não. A gente já viu que o verbo fazer, né, indicando tempo decorrido, é um caso de oração sem sujeito. Então ele tem que ficar o quê? Obrigatoriamente no singular. Os estudiosos indicam que faz muitas décadas. Aí vai lá, vai lá, vai lá. Tem sido levantadas. Opa, o que que tem sido levantadas? Muitas dúvidas, está certíssimo, ó, muitas dúvidas é o sujeito, como está no plural, o tem também tem que ir para o plural, logo o gabarito é letra D. Ricardo, mas e na letra E? Na letra E, um dos grandes problemas é e não são. Por esse motivo, gabarito letra D, tá bom? Gabarito letra D. Vamos lá. Próxima questão. De 5 em 5 eu vou avisar. Pessoal, se tiver algum gabarito da Sesgran Rio, porque se me não engano eu vi um gabarito errado da Sesgran Rio, vocês confirmem depois, tá? No final, porque eu vou responder aqui, a gente vai responder juntos e depois você só corrige se houver algum gabarito errado. Vai lá. A concordância do verbo destacado corresponde às exigências da norma padrão da língua portuguesa em 100% das redes sociais, né? É o sujeito tem. Então, esse verbo aqui está errado porque teria que ter o acento circunflexo.
Teria que ter um acento circunflexo. Tem favorecido a divulgação de notícias, blá blá blá. Durante muitos anos, observou-se, ó, lembra, quando o C está com um VTD, quando o C está com um VTD, Manuela, o que que ele vai ser? Ele vai ser o que a gente chama de partícula passivadora, logo isso aqui tem que ser o sujeito, logo o verbo tem que concordar. Então, durante muitos anos, observou-se mudanças, Valdez? De jeito nenhum. Durante muitos anos, observaram-se mudanças. Esse aqui é aquele caso clássico do vendem-se casas, né? Que a gente vê muito, muito na rua aí, o vende-se casas. Vai lá, mais de um influenciador conseguiu lucrar. Pessoal, quando aparecer essa expressão mais de um, a concordância será feita com o numeral. Então, mais de um conseguiu lucrar. Isso aqui está correto. Ah, Ricardo, mas eu não sabia isso. Mas você sabia as demais, então você acharia esse gabarito aqui. Por que que você sabia as demais? Porque a gente trabalhou. Ó, se houvesse uma lei contra fake news, condenar-se-ia as redes sociais. Olha aqui, a mesma coisa. Condenaria, quem condena, condena algo, então é um verbo transitivo direto. Logo, esse ser vai ser uma partícula passivadora, então teria que ser condenar-se-iam as redes sociais a indenizar os usuários que se sentissem prejudicados. E na letra E, quando você bate o olho e vê o verbo haver flexionado, esperamos que hajam leis. Você já fala assim, não dá, porque o verbo haver, com sentido de existir, a gente já viu, é um caso de verbo impessoal, né? Logo de oração sem sujeito, sujeito inexistente, e nesse caso o verbo tem que ficar no singular. Então, que haja leis protetoras. Gabarito, letra C. Vai lá. Questão 3. A concordância do verbo, vai lá, vai lá, vai lá. Gente, tá me ouvindo bem? Tudo certo aí? Tá tudo certo? Só confirme para mim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tudo certo. Então, beleza. Bora, Manu. Ah, a concordância do verbo em destaque, ó, concurso do IPEA, tá? Recente da Sesgran Rio 2024. Cuidado com a redação Sesgran Rio. Já vou até aproveitar para falar, porque a redação da Sesgran Rio tá vindo pesada. Se você quiser ter uma noção do que você vai enfrentar, é só pegar a prova do IPEA para você ver. A concordância do verbo em destaque está em acordo com a norma padrão da língua portuguesa em, bora. Alguns gastos em educação, blá 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 blá, foi mais difícil de ser classificado. Ó, aí ele coloca um monte de coisa aqui entre o sujeito, só para você se esquecer do sujeito e jogar o verbo no singular. Então, tá errado, ó. Alguns gastos em educação, como o programa de concessão de bolsas para a educação básica da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, destinado à formação de professores, foram mais difíceis de ser classificados. Então, tem que concordar com alguns gastos. Tá errado. Foram. Dessa forma, os recursos destinados à proteção social e à proteção social especial de alta e média complexidade do SUAS, ó, os recursos destinados a isso e a isso foram contabilizados. Também temos mais um desvio aqui de concordância verbal. Letra C. Já vamos para cá, ó. Classificou-se também as ações e os programas. Quem classifica, classifica alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, esse C vai ser o quê? Partícula apassivadora. Logo, ações e programas serão o sujeito. Como é que teria que ser? Classificaram-se também ações e os programas, tá? Então, isso aqui está
Errado, tem que ir para o plural porque o sujeito está no plural. Olha lá na letra D, gente, cobrando a mesma coisa. Eu falei para vocês na aula que essa matéria despenca é uma das mais cobradas aí por todas as bancas. Letra D. Considera-se gastos ampliados. Opa, quem considera, considera algo. VTD, o C é partícula passivadora, então aqui teria que ser o quê? Consideram-se, né? E na letra E você percebe que está corretíssimo, porque quando a gente vai ler aqui, ó, Ana Luísa, em síntese, quando o título não deixava claro seu caráter social e ou de atenção à criança ou ao adolescente, analisaram-se as demais informações. De fato, as demais informações foram analisadas. Então, quem analisa, analisa algo, verbo transitivo direto. O C, então, é uma partícula passivadora e as demais informações serão o sujeito dessa história. Por isso que o nosso gabarito é letra E. Outra questão, igualzinha, gente, as questões dessas Rio são iguaizinhas, assim, praticamente. E relativamente fáceis, tá? Se a gente for pensar, assim, no nível de dificuldade das bancas. Mas é gramática. É gramática. Fácil entre aspas. Vamos lá. A concordância do verbo destacado está adequada à norma padrão da língua portuguesa em o desenvolvimento do plantio direto também foi uma inovação importante. Foi mediante a utilização dessa prática que se produziu duas safras. Olha o erro aqui, ó. Que se produziu duas safras. O que quem produz, produz algo. Então isso aqui é um VTD. Logo, esse C vai ser uma partícula apassivadora. Professor, por que esse C não está na frente? Produziu-se. Porque nós temos outra matéria envolvida aí, que é colocação pronominal, da qual a gente vai falar mais à frente. Mas esse C é uma partícula passivadora do mesmo jeito. Logo, duas safras é o sujeito. Isso aqui deveria ficar no plural. Produziram-se duas safras em um único ano. Tá errado. No Brasil, implantou-se empresas. Você já fala, não, vou até pular, porque implantou-se empresas. Quem implanta, implanta algo. Verbo transitivo direto, partícula passivadora. Implantaram-se empresas. Empresas foram implantadas. Vai lá. Ó, letra C. Atualmente incorporou-se as estratégias de aumento da produção agrícola, o compromisso o compromisso de conservação ambiental. Olha o que que ele fez aqui. Olha o que que ele fez aqui. Quem incorpora, incorpora alguma coisa a outra, tá? Então, é um verbo transitivo direto e indireto. Atualmente incorporou-se. O que que foi incorporado? Você vai ver que está bem aqui, ó. O compromisso de conservação ambiental foi incorporado às estratégias de aumento da produção agrícola. O que que ele fez? Ele trocou o lugar do objeto direto, né, que na verdade é o sujeito, com o objeto indireto para você confundir isso aqui. Mas o sujeito está explícito, é o compromisso. Então, de fato, tem que ficar o quê? No singular. O item está certo. Vamos ver as outras? Ó, pam, pam, pam. Você vai ver que ele vai fazer a mesma coisa aqui na letra C, ó. Ó, diminuiu-se, o que que diminuiu-se? Aí vem, ó, com sistemas de produção e integração que surgem como uma alternativa para a produção sem comprometimento da área utilizada, às exigências de necessidade. Olha aqui, olha quem é o sujeito. Diminuíram-se as exigências de necessidade de incorporação de novas áreas com o sistema de produção, blá blá blá. Então, esse verbo aqui tem que ficar no plural porque o sujeito dele está aqui, assim como o sujeito do outro está aqui, ó. Ele simplesmente intercalou o objeto indireto, adjunto adverbial, para dificultar um pouco a sua vida. Não apareceu, como por exemplo, lá na letra B, né, que está claríssimo. E na letra E, com a adoção de sistemas de integração em solos arenosos,
Reincorpora-se milhões. Não, reincorpora-se milhões não, reincorporam-se milhões. Então, gabarito, letra C. Bora lá. Questão 5. Banco do Brasil 2023, Sesgra Rio também, basicamente a mesma coisa. A palavra destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em, bora lá, com a evolução permanente dos recursos tecnológicos, isso aqui é um adjunto adverbial, né? Identificou-se. O que que identificou-se? Aí ele colocou outro adjunto adverbial aqui, ó. Na faixa mais jovem da população, identificou-se o quê? Problemas. Então, não é identificou-se problemas. Teria que ser o quê? Identificaram-se problemas. Quem identifica, identifica algo, verbo transitivo direto, logo ser a partícula passivadora, problemas vai ser o sujeito, né? Eu já contei que isso aqui é importante para a vida, até para você não ser enganado. Contei em sala de aula, falei assim, ó, tinha saído, estava assim, Dona Catarina, joga-se búzios, carta, tarô, faz e desfaz qualquer tipo de trabalho. Eu fiquei pensando assim, gente do céu, se não acerta a concordância, não tem nem como acertar nosso futuro, né? Então, isso aqui cai muito, tá? É para você não ser pego aí em golpes, golpes da vida. Nada de joga-se búzios. Teria que ser o quê? Jogam-se. Então, identificaram-se problemas. É necessário que se envie o quê? O quê? Aí ele vai colocar a todo o sistema bancário do país vídeos informativos. Então, na verdade, é necessário que se envie o quê? Vídeos. Então, não é se envie, é o quê? Se enviem. É necessário que se enviem vídeos a todo o sistema bancário do país. É necessário que vídeos sejam enviados. Letra C. É preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo, ó, é preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo, sujeito composto, então terceira pessoa, não tem interesse. Isso aqui tem que ter o chapeuzinho do vovô, acento circunflexo, tá? Tá errado também. Letra D. Informações qualificadas aos usuários do sistema bancário são essenciais para que se reduzam as tentativas de fraude. Quem reduz algo. Esse verbo transitivo direto, logo esse C é partícula passivadora, logo está corretíssimo. É necessário que se reduzam, que as tentativas sejam reduzidas. E, por fim, um conjunto de bancos de investimento decidiram. Não, quem é o núcleo? Conjunto. Então, um conjunto decidiu. Beleza? As primeiras 5 questões, então, estão respondidas, tá? Estão respondidas. Como é que vocês estão aí? Estão acertando? Estão acertando? Tem algum gabarito errado? Eu acho que a 2, o gabarito da 2 estava errado, se me não engano. E aí, gente, na paz do Senhor, tudo certo? Thalita, Marcos, como estamos? Vanessa, Fábio, Sara, até agora, como estamos? Fala comigo. Estão acertando? Na paz? Então tá bom. Então, beleza, beleza, beleza. Quero ver todo mundo aqui acertando, fechando prova. Ótimo, Cintia. Questão 6, Sesgran Rio. Bora para o segundo bloco agora. De acordo com as regras de concordância verbal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está empregada corretamente em no mundo dominado pela tecnologia, conferem-se aos softwares de manipulação de dados importante papel. E não é conferem-se, não. Então é confere-se, Cíntia.
Porque confere algo a alguém. Ele vai conferir o quê? O importante papel, que seria o objeto direto. Só que aí, quando colocar esse ser aí, num verbo transitivo direto, esse ser vira partícula passivadora. E a passiva a voz. Então, o objeto direto vira o quê? O sujeito. Quem que é o sujeito? Importante papel. Logo tem que ficar no singular. Letra B. Em todos os estudos comportamentais, atribuem-se aos jovens uma dependência. Ó, atribui-se aos jovens, atribui-se uma dependência crescente das redes sociais. Uma dependência crescente das redes sociais é atribuída aos jovens, é atribuída aos jovens. Letra C. Já ao receber algum vídeo suspeito de deepfake, recomendam-se alguns cuidados especiais. É isso aqui, né? É isso aqui. Certíssimo, certíssimo. Ó, recomendam-se alguns cuidados especiais. É isso aqui, alguns cuidados são recomendados. Bora para outra. Para identificar se os vídeos falsos apresentam cortes entre uma palavra e outra, os outros defeitos de edição ou outros efeitos de edição, necessitam-se de instrumentos. Pessoal, aqui esse C já muda. Vocês sabem que o C, quando ele está em um verbo transitivo indireto, quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, quando ele está em um verbo que não é VTD, isso quer dizer verbo transitivo indireto, isso quer dizer verbo intransitivo, e isso quer dizer verbo de ligação. Quando ele estiver em qualquer um desses verbos aí, ó, dessas transitividades, que não seja transitivo direto, esse C vai ser chamado de quê? De índice de indeterminação do sujeito. E o que que nós estudamos lá na aula? Estudamos que quando houver o índice de determinação do sujeito, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Então, necessita-se de instrumentos, tá? Cuida-se de crianças. E na letra E, uma das formas de identificar a manipulação dos vídeos é considerar o contexto para avaliarem-se com muito cuidado se as falas dos personagens mantêm blá blá blá. Quem avalia, avalia algo, verbo transitivo direto. Esse ser aqui, então, vai ser partícula passivadora e quem vai ser o sujeito? O sujeito vai ser isso aqui, ó. Avaliar algo. Se as falas do personagem mantém, é avaliado. Então aqui nós temos o sujeito. Aí já deixa eu contar uma dica para você, que é uma outra regra de concordância. Quando você tem sujeito oracional, a oração ela é um sujeito, o verbo fica no singular, no singular. Ó, o pessoal do RIP vai ver isso na segunda-feira, porque na segunda-feira eu vou falar para o pessoal do RIP, nós estamos chegando ao final, tá, do curso, sobre. Nós vamos revisar, na verdade, todas as orações, porque a gente já estudou a maioria delas. Aí, quando eu falar de sujeito oracional, eu vou dizer isso, que o verbo fica no singular, singular. Por exemplo, nota-se que os problemas do Brasil são grandes. Uma coisa é eu dizer, presta atenção, notam-se, notam-se os problemas, notam-se os problemas. Os problemas são notados. O sujeito é quem? Os problemas. Beleza. Agora, ó, nota-se que existem problemas. Agora você já está vendo que o sujeito, a estrutura é a mesma. Só que o sujeito agora é uma oração. Aí no sujeito oracional, o verbo sempre fica no singular. Então, tá errado isso aí. Beleza. Sete. Sete. Mais uma Sesgra Hill. Quanto à concordância verbal, a frase que atende plenamente à variedade formal da norma padrão da língua portuguesa é: necessitam-se de novos estímulos. Necessita-se. Por quê? Quem necessita, necessita de algo, logo esse ser vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Tem que ficar no singular. Algumas pessoas costumam queixarem-se, não, costumam queixar-se. Ah, quando você tem a locução verbal, ó, quem é responsável pela concordância é o primeiro verbo aqui, ó, esse aqui, que a gente chama de verbo auxiliar.
Esse outro verbo aqui, ó, é responsável pela regência. Então, algumas pessoas costumam queixar-se da vida. E lembra, só quem se flexiona é o primeiro verbo. O homem acostuma-se às adversidades. Não vi nenhum problema. O sujeito é quem? O homem. Quem se acostuma a alguma coisa. Destruiu-se os sonhos. Não, a gente já viu, Cíntia, quem destrói, destrói alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto, Manuela. Logo, esse ser vai ser o quê? Uma partícula passivadora. E quem vai ser o sujeito? Os sonhos. Pessoal, os sonhos foram destruídos. Quando você lê isso aqui, ó, destruiu-se os sonhos de viver, blá, 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 a pessoa está querendo dizer que os sonhos de viver foram destruídos, tá vendo? Isso aqui é importante até para compreensão e interpretação de textos, tá? Compreensão e interpretação de textos, para você entender o que está escrito ali. Aqui você tem uma voz passiva com a concordância errada, porque eu já falei, isso aqui deveria estar no plural para concordar com quem? Com sonhos. Em outros tempos, confiavam-se mais nas pessoas. Não, confiava-se. Por que confiava-se? Porque quem confia, confia em alguém, ó. Verbo transitivo indireto. Então, esse ser é índice de indeterminação do sujeito, logo tem que ficar no singular. Uma coisa, ó, pra você nunca mais esquecer. Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula porque é bem parecido, ó. Contratam-se funcionários. Está dizendo que funcionários são contratados. Precisa ser de funcionários. Está dizendo que alguém, um sujeito indeterminado, precisa de funcionário. Se você entendeu, se você enxergou que no primeiro caso tem que ficar no plural e no segundo caso tem que ficar no singular, tá indo super bem, tá? Porque aí você já enxergou essa diferença entre índice de determinação do sujeito e partícula passivadora. Questão 8 da Sesgran Hill. A forma verbal destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Eu adoro concordância, gente. Adoro. Apenas 20% das empresas. Lembram-se? Quando você tem o porcentagem, né? Eu falei lá, uma das regras, quando o núcleo é partitivo ou porcentagem, ele pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o núcleo mais próximo, que seria esse aqui, ó, empresas. Então, independentemente aqui, teria que ser o quê? Cumprem cerca de 100 quilômetros da floresta amazônica. Ó, pessoal, quando você tem aí, ó, a expressão cerca de, vai concordar com o número, tá? Então, cerca de 100 quilômetros foram desmatados, tá bom? Cerca de 100 quilômetros foram desmatados. É, 40% das árvores da Mata Atlântica pode ter desaparecido. 40% das matas da Mata Atlântica. Quem que é o núcleo do sujeito? 40%. Quem que é o núcleo aqui do adjunto, da parte mais... o núcleo do adjunto aqui, ó, da parte mais próxima? Árvores. Então, independentemente, ele teria que ficar o quê? No plural. 40% podem ter desaparecido, tá? 40% podem ter desaparecido. Letra D. O crescimento das grandes cidades tem colaborado com a diminuição da área verde, pois se constroem cada vez mais condomínios e polos industriais. Gente, eu acho que é essa aqui. Quem constrói, ó, o crescimento tem colaborado, tá certíssimo, né? Tá concordando com o crescimento. E embaixo é quem constrói, constrói alguma coisa. Então ele é um verbo transitivo direto. O que que vai ser então esse ser? Partícula passivadora. Então, condomínios e polos industriais são construídos cada vez mais. Ah, achamos o gabarito.
E a letra E? Pretende-se que os agricultores favoráveis, bababá. Eu acabei de explicar isso aqui, ó. Quem pretende, pretende algo, verbo transitivo direto. Esse ser vai ser partícula passivadora. E olha o sujeito aqui, ó. E agora vem um sujeito oracional. Quando você tem um sujeito oracional, esse verbo tem que ficar o quê? No singular. Então, pretende-se que os agricultores favoráveis ao desmatamento adquiram, blá 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 blá. Acabei de explicar, depois pode voltar à aula e ver aí no dos slides anteriores, tá? Mesma coisa. Então, tem que ficar no singular. Gabarito, letra D. Penúltima questão, Sesgran-Hill. Penúltima questão, Sesgran-Hill. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado em a maior parte dos canais de streaming identificam as preferências. A maior parte dos canais de streaming identificam as preferências. Quem é o núcleo? Parte. Isso aqui, canais de streaming. Tá concordando com quem? Com canais de streaming. Pode? Será que pode? Respondam aí se pode. Já já eu volto. Para evitar, tá? Já já eu volto. Para evitar as fake news, atribuem-se aos diferentes tipos de usuários a decisão de só acreditar, blá 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 blá. Ah, então a decisão é que é atribuída aos diferentes tipos de usuários. Então não é atribuem-se, é o quê? Atribui-se aos diferentes tipos de usuários a decisão de só acreditar das notícias que têm fonte segura identificável. De acordo com as pesquisas de comportamento, menos de 1% da juventude apresentam baixo. Concorda com quem? Com o numeral, né? Mais de um, menos de um, concorda com o numeral. Então, menos de 1% da juventude apresenta baixos índices de rejeição. Tá errado. Letra D. Para incrementar o comércio eletrônico, anuncia-se permanentemente produtos que interessam. Ô, gente, quem anuncia, anuncia algo, Cíntia. É um verbo transitivo direto. Marcos, se é um verbo transitivo direto, esse ser, então, vai ser uma partícula passivadora e produtos passa a ser o sujeito. Então, não é anuncia-se. Como é que teria que ser? Anunciam-se. Aí vai lá. Inúmeros dados pessoais. Gente, na hora que eu vi isso aqui, ó, inúmeros dados pessoais têm sido. Você já fala assim, não, tá errado. Tem que ser isso aqui. Então, só sobra pra gente, como gabarito, o quê? A letra A. E qual é a teoria que está sendo cobrada aqui? Quando o núcleo é partitivo, parte, parcela, maioria, minoria, porção, metade. O verbo pode concordar com o núcleo ou pode concordar com o núcleo mais próximo, com o especificador, que é canais de streaming aí. Então, eu poderia muito bem dizer que a maior parte identifica ou identificam. Eu posso muito bem dizer que a maioria, como o CESP já perguntou na prova da Polícia Federal, a maioria dos laboratórios acredita ou a maioria dos laboratórios acreditam, porque no núcleo partitivo você pode concordar com o núcleo ou com o especificador, tá? Parte dos homens dedica seu tempo. Mas eu também posso dizer que parte dos homens dedicam seu tempo. Tanto faz, porque o núcleo partitivo ou porcentagem pode concordar com os dois. E para fechar a prova Sesgran-Hill, questão Sesgran-Hill, vamos agora para a última questão. A concordância verbal está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa na forma verbal destacada em todas as pessoas do gabinete do diretor foram à reunião. Foram. Núcleo que é pessoas? Foram. Os 10% dos funcionários da agência, ó, os 10% dos funcionários. Então, independentemente.
Se ele for concordar aqui, ó, com 10% ou com funcionários, tem que ser o quê? Gostam de chocolate. Já deu 7 horas no meu relógio. Ó, 7 horas. 7 horas. Já deu no meu relógio? Não, 7 horas já deram no meu relógio. Já deram 7 horas no meu relógio. Bateram 9 horas. Surge, quando menos se espera, novos trabalhos. Não é surge novos trabalhos, é surgem. Novos trabalhos surgem. Pesquisam-se novas fórmulas de vacina. Quem pesquisa, pesquisa algo. Verbo transitivo direto, C é partícula passivadora. Novas formas de fórmulas de vacina vão ser o sujeito. Então, está escrito aí que novas fórmulas de vacina mais duráveis são pesquisadas. Só isso. Ó, vocês viram que praticamente todas as questões da Cesgran-Hill são praticamente iguais. E o que que caiu mais aí, como eu falei, e eu provo quando eu falo? Caiu mais o quê? Partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Então você já sabe o que focar a partir de agora, tá? 10 questões Cesgran-Hill resolvidas. Nós vamos fazer questões muito boas, tá? Muito boas a partir de agora, do Sebrasp, da FGV, também nessa pegada aí, cobrando esse mesmo conteúdo, tá bom? De concordância e sujeito. Porque, na verdade, a aula de concordância ela é uma aula de sujeito. Quando é que eu falei isso aqui? Eu conto sempre em sala, eu falei, gente, quando eu estava gravando o curso, aí eu fui, dei a aula de sujeito, blá blá blá, e eu fiquei pensando, aí tá, gravei. Quando eu cheguei à aula de concordância, ao capítulo de concordância, que uns 4 capítulos à frente, basicamente, Thalita, eu ficava assim, nossa, eu já falei sobre isso, eu já falei sobre isso, eu já falei sobre isso. Aí eu ia lá, pegava os slides e colocava na aula, às vezes o mesmo slide colocava na aula de concordância, para você perceber que, na verdade, a aula de concordância é sujeito. Quando o aluno me fala assim, eu tô com dificuldade na concordância, eu falo, não, não. Não deve ser na concordância, não. Deve ser na análise sintática, deve ser lá no sujeito, nos tipos de sujeito, porque a concordância ela nasce lá do sujeito. Por quê, Ricardo? Porque concordância é a relação de harmonia entre o sujeito e o verbo. Então precisa saber sujeito. Tá bom? E aí, como é que estamos? Como é que estamos até agora? Como é que estamos? Isso, expressão partitiva, o Marco já colocou. Tudo certo? E aí, Lelis? Acertaram? Quem fechou? Quem fechou? Deixa eu ver aí se alguém fechou. Quem fechou? Quem fechou? Quem fechou a prova da Sesgna Rio aí? Acabei de colocar. Não acabou não, tá? A gente vai pro segundo bloco agora. É só o primeiro bloco. 30% da nossa aula aí já foi. Ó, tanto faz. 30% da nossa aula, né? Já foi ou já foram. Estão acertando? Me fala aí. Obrigado, Cíntia. Bom ter você aqui. Cíntia é uma das minhas alunas, assim, mais antigas, sempre muito dedicada. Desde lá do começo, né, Cíntia, com as aulas particulares, depois nas turmas, seja sempre muito bem-vinda. Marcos, Valdene também, Vanusa, Ana Luísa, Manuela, bem-vindos. Bora pro Sebrasp? Bora pro Sebrasp? Bora? Que hoje é domingo, daqui a pouco tem feijoada. Feijoada nada, tem um monte de redação para corrigir. Vamos lá. E adivinha o que que eu olho lá na redação? Isso também, né? Isso também. Pessoal, curtam a live, tá? Deem uma curtida na live. Comentem aí, o Chuchu sempre me pede para avisar vocês, porque aí o YouTube, né, sugere para outras pessoas, para outros estudiosos. O Marco, você fechou o segundo bloco? A Ana Luísa fechou. Tudo bem, Ana Luísa? Marcos Figueiredo tinha fechado o primeiro bloco, o segundo bloco. Vamos lá. Isso, olha aí, os coraçõezinhos, parabéns.
100%. Coloque aí, coloque aí. Vamos brincar, vamos brincar. Eu adoro concordância. Concordância é uma matéria que eu gosto. É isso, né? Português é para usar. É para isso que a gente estuda. Vamos lá. Questão 11, Sebrasp. Bem-vindos, ó, 2024. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ó. Vamos ver o que que ele pergunta? O sujeito da oração apresentada no primeiro período é a atenção das autoridades de gestão territorial. Aí você começa a ler. As regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras concentram hoje a atenção das autoridades de gestão. Ô, gente, essa questão aqui é assim, eles devem ter colocado, assim, devem colocar para não zerar, para ele achar que é o dia de sorte. Porque quando você bate o olho no verbo que está no plural, como que o sujeito vai ser a atenção se o verbo está no plural? Então, na verdade, o sujeito, Leandro, é esse aqui, ó. As regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras, Sara. Sujeito composto, Sara, concentram verbo transitivo direto, hoje, né? Hoje é o ADV, o adjunto adverbial, que poderia estar ou não entre vírgulas por causa da extensão. Concentram o quê? A atenção. Fala, não, Cesp, me respeita. O item é errado. Isso aí que você me mostrou não é sujeito, isso aí é o quê? Objeto direto. Bora lá. 2024, CNPq. O sujeito da forma verbal confirmou o sujeito da forma verbal confirmou é César Lattes. O sujeito da forma verbal confirmou é César Lattes. No primeiro período do primeiro parágrafo. Onde é que tá? Isso, senhor. Vai ser aqui, ó. Onde é que tá isso, senhor? Gente, eu acho que na lista, essa questão ficou com o texto errado. Eu coloquei um outro, do mesmo texto, mas eu peguei um outro parágrafo, se me não engano, tá? Só confirma isso, mas pela lista que eu vi, eu falei, mas cadê o sujeito? Então, mas aqui já tá arrumadinho, tá? Aqui tá certo. Vamos lá. Em 1947, o físico brasileiro César Lattes causou, ó, então o sujeito causou é César Lattes, causou grande impacto nos meios científicos internacionais e conquistou reconhecimento com a sua descoberta. O sujeito de causou, né? E de conquistou é César Lattes, com a sua descoberta. Que elucidou. Aí vocês prestem atenção. Nós já estudamos o pronome relativo e a oração adjetiva. Esse que retoma quem? Descoberta. Que elucidou alguns problemas. Quem que elucidou? Já é as descobertas, né? Já é a descoberta que elucidou alguns problemas pendentes de solução no campo da radiação cósmica e confirmou, não foi César Lattes, foi a descoberta. Então, o gabarito tá errado. Erradíssimo, erradíssimo, erradíssimo. Porque aqui você já tem uma oração adjetiva e aí já muda também o sujeito. 13. No primeiro período do terceiro parágrafo, a flexão da forma tiveram na terceira pessoa do plural justifica-se pela concordância verbal com o título no plural. Os limites do crescimento tiveram enorme repercussão. Gente, quem que é o sujeito de tiveram? Os limites do crescimento. Sim, né? Então, o item é certo. Quem que é o núcleo? O núcleo é limites. Se o núcleo é limites, tem que ser o quê? Tiveram mesmo. Isso aqui é também pra você não ficar triste. O item é certíssimo, né? Bem simples essa aqui do César. Questão 14. Questão 14. No último parágrafo do texto, que é esse aqui, espero não ter errado meu parágrafo. O último parágrafo do texto,
O termo que funciona como sujeito das orações expressas pelas formas verbais observa e encontra está elíptico. Bora lá. Diversamente, Bergson. Bergson. Ao analisar o desenvolvimento do impulso vital na obra Evolução Criadora, observa. Ih, tá errado. Tá elíptico nada, ele tá aqui, ó. Só que entre esse sujeito e o verbo dele, existe isso aqui, ó. Ao analisar, que é uma oração, nós já estudamos isso também, nós já estudamos, pode procurar lá na aula 3, se me não engano, na oração adverbial. Sim, uma oração adverbial deslocada com vírgula obrigatória, o sujeito de observa é Bergson, tem nada de elíptico, não. Elíptico, oculto ou desinicial. Você já sabe que o item tá errado. Tan, tan, tan. Aí o encontro está no segundo, né? Segundo período. E definir a inteligência são elementos animais. E definindo a inteligência pela fabricação de objetos, fenômeno identificado, encontra no ser humano a particularidade. Não, tudo bem. Até que aqui, até que aqui está elíptico, ó. Mas no primeiro caso, não. Então o item está errado. Já já eu abro para perguntas depois dessa aqui. Ó, essa aqui foi muito boa também, de 2024, agora da CAPES, tá? De 2024. E eu acho que esse aqui, o texto tá mais. Ah, tá. Ao empregar o vocábulo se em não se poderiam resolver todas as questões pela força, ó, a vida em sociedade trouxe para os seres humanos um aprendizado extremamente importante. Não se poderiam resolver todas as questões pela força. Ana Luísa, poderia resolver é a locução verbal, Andresa. Então, quem manda na locução é o verbo da frente, que é o verbo principal. Quem resolve, resolve algo. Então, esse ser aí nada mais é do que esse ser, esse bendito ser, você já sabe, é uma partícula apassivadora. Então, isso aqui vira o sujeito. Por isso que o verbo aqui está no plural. Então, ele está dizendo que indetermina o sujeito e já está fora. Errado, né? Indetermina, não. Na verdade, apassiva o sujeito. E aí? O que vocês estão achando? Questões do CESP, mais fáceis ou mais difíceis? O que vocês estão achando? As questões do CESP estão mais fáceis ou mais difíceis? Lucas, como é que tá? Do que a Sesgran Hill? E aí? Fecharam até agora? Fecharam até agora? Podem perguntar, tá? Podem perguntar. Tô aqui, tô à disposição. Vamos juntos. Quero vocês essa animação com que eu estou. Sesgran Hill? Sesgran Hill mais difícil que Sebrasp? Parece, né? Parece que as questões do Sesgran Hill foram mais bem elaboradas. Ou pelo menos mais trabalhosas, por causa daquela quantidade de, de frase. Vamos lá. Próximo bloco. Essa aqui é muito boa, gente. Essa aqui caiu, ó, mês passado. Mês passado no Ministério Público do Tocantins. Eu estava em Palmas, inclusive, neste dia, Valbem. Ministério Público do Tocantins. Ninguém ignora que paira blá 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 blá. Quem que é o sujeito de ignora? Ninguém. Quem ignora, ignora algo. Verbo transitivo direto. Leandro, que vai ser esse que paira, blá blá blá, objeto direto. Então, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Aí ele vem. Alterando-se o segmento, ninguém ignora, o sujeito é ninguém, por
Não se ignora, opera-se uma mudança, é, opera-se uma mudança na estrutura sintática do período. Verdade, verdade. Porque aí entra a partícula passivadora, né? Vira sujeito paciente. Que não interfere, contudo, na classificação do sujeito, que é indeterminado em ambas as orações. Pessoal, não, né? Claro que não. É engraçado porque às vezes a gente fala assim: alguém te ligou, e a pessoa fala que esse sujeito é indeterminado. Claro que não é, o sujeito é alguém. Semanticamente, esse alguém, sim, né? É um sujeito indefinido, o próprio sujeito já é. Mas tá lá. De jeito nenhum. Tanto ali, ó, o sujeito de ignora é ninguém, e se ele faz a alteração, não se ignora, o sujeito passaria a ser quem, Cíntia? Que paira sobre as nossas cabeças, blá blá blá. Isso não é ignorado. Então, tá erradíssimo. 17. No primeiro período do último parágrafo, no primeiro período do último parágrafo, o vocábulo ser está empregado como índice de indeterminação do sujeito. Isto é, serve para indeterminar o sujeito da forma verbal escuta. Ao contrário do que sempre se escuta, os motivos, blá 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 blá. O que vocês marcaram nessa? Essa é boa. TCDF. O que vocês marcaram nessa aqui, na questão 17? E aí? O C, errado, né? 17 que tá errado. Mas quem que é o sujeito? Quem que é o sujeito, então? Se tá errado. Vai lá, Thalita. Ao contrário, ó, do que sempre se escuta, isso aqui, gente, é tipo assim, ao contrário daquilo, né? Isso aqui é um pronome demonstrativo, ó. Ao contrário daquilo que sempre se escuta. Então, ó, note que aqui isso aqui, esse que aqui, ó, é um pronome relativo, porque aqui está começando uma oração adjetiva. Esse que retoma aquilo, né? Que retoma esse o, que é a mesma coisa de o. Então, sempre se escuta, quem escuta, escuta algo, verbo transitivo direto. Esse C vai ser partícula passivadora. Então, nós não temos índice de terminação aqui do sujeito. Ao contrário daquilo que sempre é escutado. Daquilo que sempre é escutado. Então, o gabarito está errado, tá? Verbo transitivo direto, C, partícula passivadora. Achei essa muito boa. 18. No segundo período do primeiro parágrafo, o vocábulo ser em sabe-se indica que o sujeito é indeterminado. Thalita, você já vai falar assim, eu acho que não. No segundo período do primeiro parágrafo. Onde é que tá? Aqui, ó. Lembra, o período é o ponto, tá? Então, o primeiro período, aí vem o segundo. Sabe-se que a evasão. Gente, eu comentei em duas questões anteriores. Quem sabe, sabe algo, VTD, mas esse C vai ser PA. E o que que vai ser o sujeito? Que a evasão é multifatorial. Que a evasão é multifatorial. Isso aqui é o sujeito oracional, que inclusive obriga que esse verbo aqui fique o quê? No singular. Ele está dizendo que é indeterminado? Errado. Questão 19. Essa é dada. Essa sim é de graça, que é para você rir e glorificar de pé. Ou não, né? Porque todo mundo acerta. Classifica-se como oração sem sujeito, segmento. Há muita ocorrência e maior seleção. Gente, verbo haver, existe, né? Tá no sentido de existir. Então, o item é certíssimo.
Se há ou se existe, existe alguma coisa, existe maior seleção. O item é o quê? Certíssimo. Oração sem sujeito. E para fechar a resolução Sebrasp, a gente ir para nosso último bloco, que é FGV, temos aqui mais uma questão. Caso a forma verbal, caso a forma verbal tem no segundo período do segundo parágrafo. Então, peraí. Hum, aqui, né? Peraí. Isso evidencia o fato de que a relação que se estabelece entre nós, espectadores, e os cadáveres expostos tem uma dimensão social. Ó, caso a forma verbal tem fosse grafada com acento circunflexo tem, de forma a concordar com a expressão cadáveres que a antecede, as relações sintáticas entre os termos seriam alteradas, mas a correção gramatical seria mantida. Gente, a gente viu, né, que o tem, se for no plural, com certeza teria que ter o acento. A relação sintática seria alterada, mas a, a, a correção gramatical aqui seria mantida. Então, o item é certíssimo. Beleza? Bom, vamos lá. Podem desabafar, chorar, perguntar, comentar. Agora a gente vai para o último bloco de questões, que é FGV. Muito bom também. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Não, a 20, ó. Ele está falando só, ó, o fato de que a relação que se estabelece entre nós, espectadores, e os cadáveres expostos, porque aqui está concordando com o quê? Com a relação, né? A relação que é estabelecida entre nós e os cadáveres expostos tem uma dimensão social. Aí ele está dizendo que caso a forma verbal tem fosse grafada com acento circunflexo de forma a concordar com a expressão. Ah, tá, mas aí, rapidinho. Beleza, Marcos. A questão 20 aqui, ó, tem que concordar com relação. A relação que se estabelece entre nós, espectadores, e os cadáveres tem uma dimensão social. Caso a forma verbal fosse grafada com acento circunflexo, de forma a concordar com a expressão cadáveres que a antecede, as relações sintáticas entre os termos seriam alteradas, mas a correção seria mantida. A correção desse item aqui seria mantida, mas do trecho não. Do trecho não. Deixa eu só confirmar aqui qual foi o 20, rapidão. Qual foi o gabarito que o Sebrasp deu? Rapidinho. 20, errado, errado. Isso. Boa, Marcos. É porque, na verdade, gente, ó, a concordância, tudo bem, se eu digo, os cadáveres expostos têm. Só que aqui não pode concordar com cadáveres expostos, tem que concordar com a relação. Então, a relação que é estabelecida entre os espectadores e os cadáveres tem. Mantém a correção disso aqui, mas não mantém a correção do texto. Não mantém a correção do texto. É isso aí. Bora. Questão 20. Vai lá. Querem fazer alguma pergunta? Como é que estamos? Agora a gente vai para o último bloco aí, ó. Nós já estamos em praticamente 70%, 66% da nossa resolução. Mais uns 10, 15 minutinhos a gente termina, tá? Vai lá. Como é que estamos? E aí, alguém fechou o Sebrasp? A Ana Luísa fechou o Sesgran Rio. Alguém fechou a prova da Sebrasp? Quem fechou? Quem fechou a prova do Sebrasp? Vai lá. Fala aí, apareça, apareça. Ninguém tá fechando a lista? 7 de 10, Lucas? Queremos um pouco mais. Tá bom, tá bom. Queremos um pouco mais. Pelo menos 8.
Manuela, 9. Marcos fechou aí. Bem, é isso. Boa. Lembrando que a gente está aqui é para aprender, tá? A gente está aqui é para aprender, a gente está aqui é para errar, a gente está aqui é para aprender com os nossos erros, porque o erro é um recurso didático. Então, essas aulas que eu faço toda semana são para que a gente possa treinar, treinar mesmo, treinar o conteúdo que a gente está estudando, que nós estamos vendo. Beleza, vai lá. Última parte, FGV. Muito boa também. Vocês vão ver que a FGV cobra essa matéria e quase da mesma forma, ó. 9, Cíntia, boa. Vai lá. Vamos conversar FGV? FGV agora. FGV agora. FGV vai fazer o concurso da Assembleia, né, Legislativa do Toca, do Tocantins. Aí, Valbene, ó. Vamos fazer questões FGV. Eu achei essa aqui muito boa. Muito boa. A frase abaixo em que a concordância verbal está inadequada. Inadequada é: quantos anos haverá que ela nos visitou? Quantos anos haverá que ela nos visitou? Quantos anos haverá? Quantos anos faz? Eu acho que isso aqui está certo, porque nós temos aqui um verbo haver indicando tempo decorrido, né? Que geralmente o povo fala assim, há 10 anos atrás, e eu brinco, eu falo, tem como ser à frente? Tem, né? Se é há 10 anos, só pode ser atrás. Deve ir, é, deve ir em 5 anos, deve ir em 5 anos que viajei para a Europa. Deve ir em 5 anos que viajei para a Europa. E aí, será que é essa? O verbo aqui também está indicando o quê? O verbo aqui está indicando tempo decorrido, né? Deve ir ou seria devem ir? O que vocês acham? É o verbo haver? 5 anos está fazendo que nos encontramos. Ó, também é tempo decorrido. Só que aqui agora nós temos outro verbo, né? O verbo fazer. Ahn, deve estar passando 2 minutos das 6 horas. Ó, deve estar passando. E aqui também nós temos de há de fazer 2 semanas que comprei. Há de fazer. E aí? Qual vocês marcariam? Qual vocês marcariam? Thalita errou uma. Vai lá. Qual é o gabarito da 21 FGV? Quantos anos haverá que ela nos visitou? Qual que está incorreta? Deve ir em 5 anos que viajei para a Europa. 5 anos está fazendo que nos encontramos. Deve estar passando 2 minutos das 6 ou há de fazer 2 semanas? Qual vocês acham que está incorreta aí? Qual não tem verbo impessoal, gente? Qual não tem verbo impessoal? Letra D. Devem estar passando 2 minutos das 6 horas. Ó, 2 minutos devem estar passando. Devem estar passando. Quantos anos haverá verbo impessoal? Deve ir em 5 anos que não viajei para a Europa. Deve estar passando 2 minutos.
É, através, através das folhagens passavam os raios de sol. Os raios de sol passavam. A aldeia se encontrava, ó, a aldeia é o sujeito. A aldeia é a aldeia. Bom, agora voltou, né? Acho que agora voltou. Beleza, beleza, Marcelo. Me ouvem agora? Voltou, né? Acho que voltou. Agora sim, eu vou repetir, tá? Vou repetir. Chuchu já tava aqui me ligando, bravo, tá mudo, tá mudo, tá mudo. Vou repetir, tá? Vou refazer, Marcos, pode deixar. Vou refazer aqui. Gente, questão 22. Assinale a frase em que o sujeito está posposto, ou seja, posto depois, tá vendo? Questão de estrutura e formação das palavras, né? Aliás, tem a ver com estrutura e formação das palavras, porque esse pos é um prefixo, né? Posto, posto depois. Bom, na letra A, o sujeito não está posto depois, até porque a gente não tem sujeito, Leandro. O havia é um verbo transitivo direto, então isso aqui é objeto direto. Chegaram os convidados chegaram para a festa, os convidados é o sujeito. Choveu muito, não tem sujeito, por quê? Porque é um verbo pessoal, indicando fenômeno da natureza. Alguns livros foram comprados. Tem sujeito, mas o sujeito não está posposto, colocado depois, ele está anteposto. Assim como na letra E, os computadores escangalharam, anteposto. Já aqui na 23, ele já não quer mais o sujeito posposto, ele quer o sujeito anteposto, o sujeito que vem antes do verbo. Se vocês observarem na letra A, na praia de Copacabana são encontradas pessoas? Pessoas são encontradas. Sujeito posposto. No fundo da floresta vivia um lobo solitário? Um lobo solitário, Leandro? Vivia. Posposto. Através das folhagens passavam os raios. Ó, Luiz, os raios passavam. Posposto. A aldeia se encontrava a alguns quilômetros, perfeito, anteposto, e no fundo do vale corria um regato límpido. Um regato corria no fundo do vale. Gabarito letra D, tá? Gabarito letra D. Aqui ficou A e aqui ficou D. Beleza, beleza. Bora lá. 24. Ó, Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Ah, essa foi boa. Essa eu achei muito boa. Assinale a opção que apresenta a única construção que mostra erro de concordância do verbo haver.
Deixe-me até ver. Ó, Câmara dos Deputados. Em tese é considerado um baita concurso, né? Assim, difícil pela concorrência, pelo salário. Foi no ano passado, valendo 37 mil, valendo 27 mil. Qual que vocês marcariam aí? Já achei. Uhum, já achei o gabarito. Deixa eu ver o que que vocês marcaram. B, B. O Marcos disse que é B. E vocês? Vai lá, o que que vocês marcaram? B também, Manuela? Olha que lindo isso aqui. Presta atenção. Você tá vendo hão de chegar? Presta atenção, só para você entender isso aqui. Hão de chegar e hão de haver. Presta atenção. O verbo haver, ele está funcionando aqui como verbo auxiliar, como verbo auxiliar da locução, porque o verbo principal é este e este aqui, ó, e este aqui. Só que nós já falamos que quando o verbo haver for o verbo principal da locução e ele tiver com sentido de existir, ele impessoaliza toda a locução. Por exemplo, ó, devem existir problemas. Tem que concordar, ué. Por quê? Porque o verbo aqui é existir, então devem existir problemas. Agora, se eu coloco o haver, Manuela, aí teria que ser deve haver problemas. Por quê, Thalita? Porque o verbo haver está no sentido de existir, então ele impessoaliza toda a locução. Quando você olha aqui, ó, quantos anos haverá, tá certíssimo, né? Tempo decorrido. Sempre ia, aí letra C, sempre ia às conferências que havia, no sentido de existir, tá corretíssimo. Nem todos hão de chegar. Sim, ó, por quê? Porque chegar não é um verbo impessoal, então nem todos hão de chegar. O verbo haver aqui, ele está como um verbo auxiliar, ele tem que se flexionar. Irei lá, haja as despesas que houver. Ó, haja as despesas que houver. Tá vendo? Também aqui está no sentido de existir. Haja as despesas que houver. Agora, na letra B, nós temos esse caso aqui, ó. Nós temos esse caso. O verbo haver, ao mesmo tempo que ele é o verbo auxiliar, ele é o verbo principal. E o verbo principal aqui, ó, ele impessoaliza toda a locução. Então não seria hão de haver, teria que ser o quê? Há de haver. Então, gabarito, letra D. B. Questão 25. Bora lá. Todas as frases abaixo tiveram o termo destacado colocado no plural. A opção em que a reescrita obedece aos princípios da norma culta é. A reescrita obedece aos princípios da norma culta é aludiram-se a novos acordos comerciais entre os países. Eu já vou, ó, como ele pede que você olhe a reescrita, então já vem para cá, ó. Aludiram-se a novos acordos comerciais entre os países. Destruíram-se os viadutos que ainda haviam no local. Tem se pensado na contratação de novos jogadores. Tem se pensado na contratação de novos jogadores. Necessita-se, né, de informações. Necessita-se de informações mais precisas. E persistiram-se em erros indesculpáveis. Qual é o gabarito, gente? Qual é o gabarito? Letra D. Por que letra D? Porque tem uns errinhos nas demais. Quais são? Ó, aludiu a alguma coisa? Esse C é índice de determinação, então tem que ficar o quê? No singular. Aludiu-se.
Tudo bem, ó. Destruíram-se os viadutos. Essa parte aqui tá certíssima, né? Mas não que haviam. Tem que ser o quê? Que havia no local. Tem se pensado na contratação, ó. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Então, é índice de indeterminação do sujeito. Logo, não pode ter o chapeuzinho. Necessita-se de informações? Sim, porque agora nós temos o índice de determinação do sujeito, tem que ficar no singular. E persistiram-se em erros. Índice de determinação do sujeito, tem que ficar no singular. Pessoal, reta final da nossa resolução agora. Como é que vocês estão aí? Me veem, me ouvem bem? Faltam 5 questõezinhas. Estão gostando, gente? Está facilitando? Me fala aí. É porque o que eu quero provar para vocês é que a prática vai facilitando a coisa. Desde que nós começamos lá na Sesgran Rio, tá facilitando? Vocês estão conseguindo assimilar, estão conseguindo introjetar isso aí, ver com mais facilidade? Como é que tá fluindo aí? Ótimo. Então, beleza. Curtam aí, curtam a live. Indiquem lá. Quando é no Instagram, a gente fala, manda um aviãozinho. Vamos lá. Agora nós vamos para o último bloco. O último bloco de questões. Hoje, lembrando que é a nossa última aula aí de análise sintática, tá? Assim, a análise sintática agora terminou, porque a gente já falou de sujeito, concordância. Aí agora, na próxima semana, a gente vai para outro conteúdo. 20, uai, 26. Tá. Porque para mim aparece a 27 aqui igual. Será que eu errei aqui? Vamos fazer a 26. Qualquer coisa eu vejo se tem outra 27. Em todas as frases abaixo, há uma expressão sublinhada após o verbo da frase. Beleza. A opção em que a pluralização dessa expressão modifica o verbo inicial é. Ó, essa vírgula aqui não deveria ter, não. Faltou revisão aí na prova da FGV. Basicamente, aqui o que ele tá perguntando para você de oração sem sujeito. É isso que ele está perguntando aqui. Vai haver muita discussão, Leandro. Tem que ficar no singular, oração sem sujeito. Jamais poderá existir. Aqui não. Se fossem coisas, aí teria que ser o quê? Jamais poderão. Gabarito já vai ser mesmo letra B. Vamos ver as outras. Não deveria haver, ó. Deveria haver tal assalto. Verbo impessoal. Faz um ano, verbo impessoal. Vai fazer uma semana, verbo impessoal. Então, gabarito, letra B. Pessoal, a 26 é que parece que pulou, não foi? Deixa eu ver aqui. Foi a 26? Obrigado, Valbene. 31º na colocação da MP. Obrigado. 26 pulou, né, Manuela? É, hoje vocês vão fazer o concurso da Sesgran Rio, o quadro geral de palmas, Copese. É para arrebentar, tá? Deixa me só ver aqui rapidinho, porque eu pulei a 26. Vou procurar a lista aqui, rapidinho. É tanta lista, é tanto exercício, que nós ficamos português, português, português. Sintaxe 4, análise sintática 4. Deixa eu só ver aqui, Manuela, qual é a 26. A estática 3 não. Pam, pam, pananana. Deixa eu ver aqui qual é a 26, porque se ela estiver. Manuela, na verdade, é a mesma, gente. Eu acho que a 25 e a 26.
Não, não, elas são parecidas mesmo. São parecidas. Eu vou abrir aqui a 26, tá? Vai lá, vou abrir aqui a 26 rapidinho para vocês poderem fazer comigo. Estamos aqui. Ah, já tá aí na tela. Já tá aí na tela. Que ótimo. Vocês conseguem fazer. Vamos lá. Cada dia mais eu vou aprendendo também a mexer aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Questão 26. Precisa-se de mais uma semana. Ó, TCE São Paulo, 2023. Precisam-se não. Por que não? Índice de indeterminação do sujeito. Quem precisa, precisa de. Descobriu-se a razão. Descobriu-se as razões. Não, porque aqui agora tem que concordar com quem? Com as razões, porque isso aqui é uma partícula apassivadora. Não se crê em príncipe encantado. Não se creem em príncipes encantados. Mesma coisa. Quem crê, crê em alguma coisa. Então é não se crê mesmo em príncipes encantados. Formulou-se uma teoria. Formularam-se novas teorias. É isso aqui. É isso aqui. Partícula apassivadora. E na letra E? Não, na letra E tá errado porque não é necessitam-se de mais encomendas, é necessita-se. Por quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Pronto, 26 então, feita. Bora lá, bora finalizar então agora. 27 a gente já tinha feito. 27 a gente já tinha feito. E agora a gente vai para 28, tá? 28. Travou, gente? Tá me ouvindo? Voltou, né? Estão me ouvindo? Porque mamãe tá ligando aqui na hora da live. Eu tô usando o microfone aqui. Me fala aí se vocês estão ouvindo. Como é que está? Me ouvem? Me ouvem? Tudo certo? Pra gente finalizar? Então, beleza, Manuela. Vamos lá, vamos terminar. 28. A frase abaixo em que a concordância do verbo apresenta incorreção, incorreção é 50% do grupo receberam. Tá certo. Pode concordar com 50, mas também poderia concordar com o grupo. Tá certo, né? Porque aqui temos o sujeito. Um terço dos capixabas, ó. Mesma coisa, mesma coisa. Um terço dos capixabas já foi vacinado. Tá concordando com um terço, mas poderia também concordar com capixabas. A maior parte dos turistas, ó o núcleo partitivo. A maior parte dos turistas foi vacinada, mas também poderia dizer que foram. Chegaram 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. É, chegou, 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 né? E mais da metade vai receber. Poderia ser vão. O gabarito é letra D. Letra D. Chegaram 1 milhão. Ó, esses dias vocês vão ver. Depois olhem lá no Instagram, tem um vídeo. Eu falei assim, Alexa, que horas são? Ela falou assim, são meio-dia. Eu falei, são? Não, Alexa. É meio-dia. Só você ouvir o Caetano cantando. É meio-dia, é meia-noite. Por quê? É meia. É 1h30. Aí são duas, três, quatro. Acima de dois vai pro plural. Então, 1 milhão. Essa é muito boa. Muito boa, muito boa. Assinale a frase a seguir em que a concordância verbal com porcentagem está incorreta. Vamos só relembrar aqui? Concordância com porcentagem pode concordar com o núcleo ou também pode concordar com o especificador. 27% ou 25,7% do total de calouros se matricularam. Tá certo isso aqui? Está.
30% da imprensa mostraram. Tá certo isso aqui? Está. 1,7 é um, do jornal é singular, se ocuparam. Eu acho que não é isso aqui não. Eu acho que é se ocupou, porque 1,7 não chega a 2. Tem que ser singular. E jornal também. Então, letra C. 5,8% do público leitor comentou. Ó, agora aqui está concordando com quem? Com o público leitor. E 1,3% dos leitores, ó, os leitores se interessaram. De fato, o gabarito é letra C. E para fechar a nossa manhã e a nossa resolução de questões, nós temos aí basicamente a mesma pergunta aí, ó, a mesma pergunta. 96%, ó, morar em Niterói, perto da praia. 96% das empresas participaram. Teria que ser só participaram, porque se concorda com 96 ou com empresas, tem que ficar no plural. Aí ele diz assim: a frase abaixo que mostra um erro em tipo semelhante da frase é. Vamos lá. Em tipo semelhante. Não é que aqui está errado, não. É que um erro em algo semelhante da frase que é com porcentagem. 3% da população emigrou. Concorda com a população, pode ser. 1% do grupo saíram. Já está errado. Se concorda com um, é saiu. Se concorda com um grupo, é saíram. 1,5 da turma viajou, só pode ser viajou, independentemente com quem que ele concorda aqui. 5% dos alunos lamentaram, também só pode ser lamentaram, porque concorda com os dois. E 22% dos eleitores acreditam, também só pode ser acreditam. Então é isso, está aqui o gabarito. Se tiver havido algum gabarito errado, me falem aí, por favor. Coloquem aí na live, só para a gente consertar. Se me não engano, o 2 estava errado. Se me não engano, que eu tinha começado a resolver. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se sempre disso aqui, ó. O erro é um recurso didático e isso vale para a vida, tá? Sigam lá as redes sociais, podem convidar os colegas para as nossas aulas de domingo sempre, que nós estamos aqui à disposição de vocês. Nós temos mais 3 domingos aí pela frente para a gente concluir basicamente esse curso de português todo em exercícios, tá bom? Pessoal, gostaram? Gostaram da aula? E aí, me fala, rendeu? Aprenderam muito desde o começo lá? Conseguiram? Chegaram aqui ao final melhores do que entraram, do que nas questões? Como é que foi? Marcelo, Marcos, muito obrigado a todos vocês pela presença, muito obrigado pela paciência. Voltamos aí na próxima semana. Já vou ter arrumado a mesa para facilitar e o Robson vai nos ajudar aqui com a parte técnica, tá? Obrigado, beijo grande. Foi ótimo mais uma vez estar com vocês. Curta aí a live, comenta, compartilha, que eu vejo vocês no domingo que vem. Beijo. E o pessoal do RIP, vejo vocês na segunda-feira à noite, tá? Obrigado, obrigado, Dênia, Manuela, todo mundo, obrigado. Vai lá, tchau, tchau. Vamos lá. Um abraço.